Olá, que a paz do Senhor Jesus, o amor e a docilidade de Maria esteja com você, meu amado, minha amada irmã. Estamos chegando na nossa quarta e última aula desta série de aprofundamento. Quero convidar você que não se inscreveu ainda, que você possa se inscrever na escola catequética. Nós teremos aí 18 meses de profunda formação para você que quer melhor servir na sua pastoral, movimento ou ofício dentro da igreja. A escola catequética está sendo preparada com muito carinho e nós vamos caminhar paulatinamente diante de muitos temas importantes da Santa Igreja. Então, assim, tenho certeza que quem passar pela escola catequética vai servir ainda melhor na sua pastoral, no seu movimento ou no seu ofício. Sobretudo você que é missionário na catequese, como catequista, você que quer galgar passos como catequista, você que quer contribuir para a igreja como catequista, você que já é, pode convidar também outras pessoas que são catequistas ou querem ser catequistas também para poder fazer a escola catequética, porque além da temática introdutória que a gente vai ter, nós vamos ter também um módulo, como eu já disse anteriormente, focado no catequista, uma visão da catequese, desde a catequese batismal até a catequese de adulto. Assim, você será bem preparado para ser catequista. Você vai conhecer aí essas realidades e vai poder ajudar, contribuir com a igreja em qualquer um desses eixos, seja na catequese batismal, com criança e adolescente, ou mesmo na catequese de adulto. Vamos iniciar então a nossa quarta aula. Nós vamos abordar temas aí, a oração do Pai Nosso, a Ave Maria, o credo, o creio, e também nós vamos permear aí pela Santa Missa, falar sobre as partes da Santa Missa, é a temática da nossa aula de hoje. Para começar, vamos clamar a ação do Espírito Santo, a proteção da bem-aventurada Virgem Maria, que o Espírito Santo venha tocar no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, abrir a nossa mente também para poder melhor compreendermos o conteúdo no qual nós estaremos abordando hoje. Vamos clamar a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, orando assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a nossa temática de hoje, nosso primeiro tema que nós estaremos abordando é a oração do Pai Nosso. Lembremos-nos que a oração do Pai Nosso ela foi ensinada pelo próprio Jesus, é a oração mais perfeita que nós temos, Ela foi ensinada pelo próprio Jesus. A sua fundamentação está em Mateus, no capítulo 6, versículos do 9 ao 13, e também em Lucas, no capítulo 11, versículos do 1 ao 4. Assim que você puder, tome a palavra, vá em Mateus, capítulo 6, versículos do 9 em diante, E também em Lucas, no capítulo 11, versículos do 1 ao 4, e você vai poder aprofundar aí nessa temática, Jesus ensinando aos discípulos que pedem a ele como orar, que ensinam-os a orar. Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso. A ideia principal, Jesus ele nos ensina como nós devemos nos relacionar com Deus Pai. A primeira parte da oração do Pai Nosso ela é voltada para Deus. As primeiras petições, elas colocam Deus em primeiro lugar. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então, Deus é o centro da primeira parte da oração do Pai Nosso. Antes de pedir algo para nós aprendemos a buscar a vontade de Deus, assim como Jesus fez no Getsêmani. Jesus ele falou para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feito a sua vontade. A segunda parte da oração do Pai Nosso, ela vai partir para as nossas necessidades. Jesus ele ensina a confiar totalmente no Pai. O pão nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas, livrai-nos das tentações, livrai-nos do mal. O Pai Nosso une alimento, perdão, perseverança e também proteção. O perdão no Pai Nosso. O perdão é condição para poder viver como filhos de Deus. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí, aqui nos traz uma reflexão. Será que muitas vezes a gente, ao realizar as nossas orações, ao realizar os nossos pedidos ao Pai,
através do Pai Nosso, quando nós rezamos o Pai Nosso, será que nós de fato estamos rezando o Pai Nosso? Porque se nós não perdoamos a ofensa do nosso próximo, assim como Deus nos perdoa, a gente já está orando a oração do Pai Nosso, né, em vão. Então, o perdão do Pai Nosso é uma condição para poder vivermos como o Filho de Deus. Jesus ele vai nos convidar a conhecer nossos pecados, a perdoar o nosso próximo e viver a reconciliação. Olha a tamanha importância, né, do perdão. Em síntese, o Pai Nosso ele vai resumir toda a vida cristã. O Pai Nosso nos ensina a confiar em Deus, a buscar o seu reino, a viver o perdão, a depender da providência divina e perseverar até a salvação. Esse é o resumo que eu trago para você da oração do Pai Nosso. Essa oração muito bela, muito linda, que o próprio Jesus nos ensinou. Vamos agora falar da oração da Ave Maria. Esta oração que é formada por palavras da própria Sagrada Escrituras. Então nós temos a oração do Pai Nosso, ela é fundamentada na Bíblia, o próprio Jesus ensinou. E nós temos também a oração da Ave Maria, da Bem-aventurada Virgem Maria, que também está fundamentada na Bíblia. Ela está baseada em Lucas, no capítulo 1, versículo 28. Você pode tomar aí e ler na sua Bíblia posteriormente. Então Lucas, no capítulo 1, versículo 28 até o versículo 42, ele vai unir a saudação do anjo Gabriel e também, né, de Isabel, prima de Maria, hoje, Santa Isabel. A primeira parte da oração da Ave Maria, ela contempla o mistério da encarnação. Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O centro dessa primeira parte está na encarnação, está em Jesus. O centro da oração da Ave Maria é Jesus. A segunda parte, a igreja, ela acrescenta uma súplica. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Maria, ela conduz todos a Cristo, ao seu Filho Jesus, e ela intercede pela igreja. Maria, ela intercede por nós diante do seu Filho Jesus. O nosso único intercessor diante do Pai é Jesus. Maria intercede por nós a Jesus, para que ele interceda por nós diante do Pai. Assim foi nas bodas de Caná. Maria viu que estava faltando vinho, olha aí, fazendo parte da oração da Ave Maria, as bodas de Caná. Maria viu que estava faltando vinho ali naquele casamento, e Maria foi falar com Jesus. E a Sagrada Escritura vem dizer que é o primeiro milagre de Jesus. Ele veio através do pedido da sua mãe. Não era a hora dele ainda, mas ela antecipou o milagre. A intercessão de Maria exerce de sua maternidade espiritual. Maria, ela vai exercer essa sua maternidade espiritual. A gente pode ver, como eu já mencionei, em bodas de Caná, em João capítulo 2. Aos pés da cruz também, em João capítulo 19, Maria esteve com Jesus em todos os estágios de sua vida, inclusive no momento da crucificação. Então, por isso nós pedimos a sua oração, agora e na hora de sua morte. Amém. Jesus estava ali diante da mãe dele. Ela estava ali diante de Jesus. Durante todo momento, desde o Calvário, durante todo momento, a mãe ela não abandona o filho. Nós estamos falando aqui que o pai abandona, viu, minha gente? São José, pai de criação de Jesus, já tinha falecido, né? Mas, então nós pedimos, através da oração, né, a Maria, agora e na hora de sua morte. Em síntese, a oração da Ave Maria, ela é uma profundidade bíblica. Ela tem sua profundidade bíblica, ela é cristocêntrica, mariana. Ela é uma oração de confiança, uma escola de fé e humildade. Tudo isso entranhado na oração da Ave Maria, que é a oração, volto a repetir, que está entranhada na Bíblia e iniciada pelo próprio anjo Gabriel na Anunciação. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, o Senhor encontrastes graças diante de ti. Aqui nós trouxemos então, né, a nossa reflexão na oração da Ave Maria. Agora nós vamos falar
do creio, né? A oração do credo. O que é o credo? O credo é a profissão de fé oficial da Igreja Católica. Ela se resume, né? Nela vai se resumir tudo aquilo que os cristãos creem. Se você é cristão católico, ali no credo está contido tudo aquilo que a Igreja crê. A fé dos apóstolos, a revelação de Deus. Como que surgiu, né, a oração do credo? Ela surgiu para poder preservar a verdadeira fé. Ela foi fortalecida pelos concílios de Nicéia em 325 e também de Constantinopla no ano 381. Tinha muita heresia naquele momento, se Jesus era verdadeiramente filho de Deus. Então o creio apostólico ele veio para poder trazer verdades de fé e combater, né, as heresias, proteger a igreja das heresias. A estrutura do credo ela apresenta três grandes partes: Deus Pai, Criador do céu e da terra; Deus Filho, a encarnação, paixão, morte e ressurreição, também a glória de Jesus Cristo; e o Espírito Santo, que é a ação santificadora da igreja. O que nós professamos ao rezar o credo? Nós vamos afirmar que Deus é uno e trino, que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nós vamos crer na igreja, no perdão dos pecados, na ressurreição e na vida eterna. Gente, tem uma diferença de ressurreição com reencarnação, viu? Reencarnação não tem nada a ver com ressurreição. E nós cremos na vida eterna. Tudo isso sintetizado no creio, que resume toda a doutrina cristã, une os católicos na mesma fé, fortalece a identidade cristã e prepara os fiéis para poder viver o evangelho. Com relação à oração do creio, né, que resume toda a doutrina cristã, na escola catequética nós vamos aprofundar ainda mais no creio. Aqui o nosso tempo é curto, mas nós vamos ter, né, dentro da escola catequética a modalidade do credo, novamente, do creio, da oração do creio, mas nós vamos navegar de forma mais profunda ainda. Nós vamos entender, né, a questão das heresias que rolava ali, né, naquele período em qual teve que ser necessário o concílio tanto de Nicéia em 325 quanto o de Constantinopla em 381 para trazer aí essa verdade de fé no creio, né, na oração do credo. E agora nós vamos partir, a nossa aula, dessa vez ela é mais curtinha. Nós já vamos entrar aqui no contexto da Santa Missa. O que é a Santa Missa? A Santa Missa ela é o memorial da paixão de Cristo, ela é o sacrifício da nova aliança, ela é o banquete eucarístico, é a presença real de Jesus e também a fonte e o ápice da vida cristã. Eu vou fazer um resumo aqui, depois a gente vai entrar parte por parte da Santa Missa também de uma forma resumida, né? A estrutura da missa, a celebração, ela possui quatro grandes momentos. Me enrolei aqui. São os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos finais. Então, 4 momentos fazem parte da Santa Missa. Então, você divide a missa em 4 partes: ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e os ritos finais. Todos eles vão conduzir-nos, né, a Jesus. A liturgia da palavra, Deus ele vai falar a seu povo, né? Nós compreendemos a leitura, salmo, o evangelho, a homilia, tem a oração do creio, nós já falamos agora há pouco, e a oração também dos fiéis. É a preparação, a palavra ela vai preparar para o banquete, para a Eucaristia, né? E é o segundo momento, terceiro momento, né? Porque o primeiro momento são os ritos iniciais. A liturgia eucarística é o momento central da Santa Missa, porque ela inclui a apresentação das oferendas, a própria oração eucarística, a consagração, a comunhão. E na consagração, pão e vinho se tornam verdadeiramente o corpo e sangue de Jesus Cristo. E, então, assim, de uma forma bem resumida, na Santa Missa nós encontramos Cristo vivo, nós participamos do sacrifício da cruz, nós alimentamos-nos da palavra e também da Eucaristia. E nós somos enviados, né, para poder viver a missão. A missa é o maior encontro entre Deus e a humanidade. Falando aqui, trazendo aqui alguns pontos, né, com relação à Santa Missa para você, algo importante que vale destacar, é o silêncio antes da celebração. Então, antes de iniciar a Santa Missa, recomenda-se, né, embora a gente veja que nas igrejas a agitação ela é total, mas recomenda-se
o silêncio, né? Um tempo do fiel se recolher para poder rezar, preparar o seu coração para a Santa Missa. A pontualidade também é algo muito importante, porque a celebração ela deve começar no horário previsto. A equipe de liturgia, ministros, todos aqueles que vão participar, né, então já devem estar preparados com antecedência para poder evitar atrasos e, claro, improvisações também. Na procissão de entrada, ela deve ser realizada com dignidade, sem pressa nem exageros, porque ela manifesta toda a comunidade que caminha ao encontro do Senhor. Então, a procissão de entrada, ela tem, né, esse simbolismo. Ela vai manifestar a comunidade caminhando ao encontro do Senhor. O canto de entrada, ele acompanha, né, a procissão e tem a finalidade de poder abrir a celebração, promover a união da Assembleia, introduzir os fiéis, né, no mistério, né, do tempo litúrgico ou da festa que é celebrada, e vai favorecer, claro, o clima de oração, né? Na chegada ao altar, o presbítero, os ministros, eles vão fazer a reverência devida ao altar, que representa o próprio Cristo. Então, o altar, gente, o altar representa Cristo. O altar ele é feito de pedra ou de madeira. Não pode ser feito de outra coisa. Olha para ver, é importante essa informação, viu? Pode começar aí na igreja e prestar atenção. Ou o altar vai ser de pedra, né, de mármore, vai ser de pedra, ou de madeira. Não pode ser feito com outro material. Sinal da cruz, que o presidente da celebração ele vai iniciar a missa, né, trazendo aí o sinal da cruz e a saudação litúrgica, que recorda que a Assembleia está reunida em nome da Santíssima Trindade, né, e acolhida pela graça de Deus. A oração da coleta ela vai encerrar os ritos iniciais e vai introduzir a Assembleia no espírito da celebração. O padre ele vai convidar, né, o presidente da celebração ele vai convidar a comunidade, né, à oração tradicional, né? O padre ele vai dizer o oremos, né, na oração da coleta. Então deve haver um breve momento de silêncio, permitindo que cada fiel possa apresentar as suas intenções a Deus. Em seguida, o sacerdote ele vai dirigir, né, ao Pai a única oração em nome de toda a Assembleia. O povo vai participar, né, confirmando essa oração por meio do Amém, né, tornando a sua própria prece, né, confirmando. Na liturgia da palavra, é um dos momentos centrais da celebração, porque é o próprio Deus quem fala ao seu povo por meio das Sagradas Escrituras. Por isso, todos os ministros que vão exercer esse serviço da leitura devem se preparar cuidadosamente para poder proclamar a palavra com fé, clareza e, claro, espírito de oração. Os principais pontos, né, da proclamação das leituras. Quem exerce o ministério de leitor deve compreender que não está apenas lendo um texto, mas proclamando a palavra de Deus. Por isso é necessário estudar de forma prévia as leituras, compreender o sentido do texto, pronunciar as palavras com clareza, respeitar pausa e ritmo adequado, proclamar com serenidade e convicção. O leitor ele coloca sua voz a serviço de Deus, tornando-se um instrumento pelo qual o Senhor ele continua falando a seu povo. O salmo responsorial ele não é um simples canto entre as leituras. Ele é uma resposta da Assembleia à palavra escutada. É uma oração, uma poesia, um canto. O seu objetivo é favorecer a meditação da palavra de Deus. Por isso ele deve ser preferencialmente cantado. Ele não deve ser substituído por outro canto. Se não for possível cantar todas as estrofes, ao menos o refrão ele deve ser cantado. Quando o refrão ele for muito longo, ele pode ser adaptado, né, de uma maneira que facilite a participação da Assembleia, sempre, né, preservando o sentido. A aclamação do Evangelho. Ela é um canto de alegria que prepara a comunidade para poder acolher Cristo que fala no Evangelho. Então a aclamação do Evangelho deve ser breve, ela deve despertar a atenção da Assembleia, ela deve estar em sintonia com o Evangelho do dia ou com o tempo litúrgico. Segundo a instrução geral do Missal Romano, é um momento, né, que constitui um dos pontos mais altos da liturgia da palavra. A oração do credo, como já mencionamos, é a profissão de fé pública da Igreja. Ela resume as verdades fundamentais da fé cristã, como nós já observamos. Ela manifesta a identidade do cristão católico e deve ser rezado lentamente, com atenção às palavras. E quando for cantado, o texto não deve sofrer alteração. É proclamado, o credo, o creio, é proclamado aos domingos e nas solenidades. Então, às vezes, você vai na missa durante a semana e não faz ali a oração do creio, né? Ela
é fundamental, liturgicamente falando, aos domingos e também em solenidade, mesmo que seja durante a semana. Então é domingo ou é solenidade durante a semana, é feita a oração do Pai Nosso. A oração dos fiéis, né, que são as preces, ela é uma resposta da comunidade à palavra de Deus que foi proclamada. Então, por isso, as intenções elas devem refletir as necessidades da igreja e também do mundo, né? Deve considerar a realidade da comunidade local e manifestar a dimensão universal da oração da igreja. Mesmo quando se utiliza o folheto litúrgico, recomenda-se acrescentar intenções relacionadas à vida da comunidade. A liturgia eucarística é a segunda grande parte da Santa Missa e constitui o momento central da celebração. Ela vai começar com a apresentação das oferendas, quando o pão e o vinho são levados ao altar para poder serem oferecidos a Deus. Esses dons representam o fruto da terra e do trabalho humano e serão transformados pela ação do Espírito Santo no corpo e sangue de Cristo. Então, esse momento da oferenda vai representar o fruto da terra e do trabalho humano, que vão ser transformados pela ação do Espírito Santo no corpo e sangue de Cristo. Esse momento também ele convida a Assembleia ao recolhimento, à oração e à apresentação, a sua preparação para o ponto mais alto da Santa Missa. Durante a procissão das oferendas, recomenda-se uma simplicidade e sobriedade, para que a participação dos fiéis ela permaneça centrada no significado espiritual do rito. Orar, irmãos e irmãs, ao qual a Assembleia responde, pedindo a Deus que acolha o sacrifício para a sua glória e também para o bem de toda a Santa Igreja. Após a oração sobre as oferendas, vai iniciar a oração eucarística. Ela é considerada o centro e o ápice de toda a celebração. Ela é a grande oração de ação de graças e santificação, que é iniciada pelo diálogo entre o sacerdote e a Assembleia, e seguida pelo prefácio, e proclama o mistério celebrado em cada tempo litúrgico ou festa. A oração eucarística ela culmina com o canto do santo, cujas palavras têm origem bíblica, em Isaías, no capítulo 6, versículo 3, e Mateus, no capítulo 21, versículo 9. O texto vai ressaltar que não devem ser feitas adaptações que alterem seu sentido, preservando a sua riqueza teológica e também litúrgica. Após o Concílio Vaticano II, minha gente, a Igreja ela passou a utilizar diversas orações eucarísticas, enriquecendo ainda mais a liturgia, porque todas possuem um elemento essencial. A apiclese, que é a invocação do Espírito Santo para que o pão e o vinho sejam transformados no corpo de Cristo, no corpo e sangue de Cristo, para que os fiéis também sejam reunidos em um só corpo. Nós destacamos que a consagração ela não deve ser compreendida apenas pelas palavras da instituição da Eucaristia, mas também por toda a oração eucarística, evitando uma visão assim bem reducionista ou mágica do sacramento. Durante esse momento, a Assembleia pode permanecer ajoelhada ou de pé durante a oração eucarística, conforme a orientação litúrgica da comunidade, valorizando a unidade dos fiéis, expressa também pela postura comum. A oração eucarística ela vai se encerrar com a doxologia final, por Cristo, com Cristo, em Cristo, que glorifica a Deus e é confirmada pelo grande Amém, considerada a resposta mais importante do povo durante a missa. Em seguida, vai iniciar o rito da comunhão, começando com o Pai Nosso, e prossegue naturalmente com a oração Livrai-nos do mal. Lembrando que na oração do Pai Nosso, minha gente, a gente não fala Amém. A gente fala o Amém quando a gente está rezando o Pai Nosso fora da missa. Na nossa oração pessoal, na nossa oração comunitária, fora da missa a gente fala Amém. Mas na missa não termina o Pai Nosso com Amém, porque o Amém não termina no Livrai-nos do mal. Porque vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Ali é que termina a oração. Então, ali a igreja vai pedir a paz e a unidade para toda a humanidade. Então, recomendando que a saudação de paz ela seja realizada de maneira sóbria e respeitosa. O momento da paz também, que ultimamente também nem é tão feito, realizado, porque vira festa, vira bagunça. A pessoa sai da primeira fila de cadeira na igreja e vai lá na última. Às vezes tem uma igreja do tamanho do Santuário de Aparecida, que é andar na igreja inteira desejando a paz.
Vamos falar do rito da comunhão, que vai destacar especialmente a fração do pão, que é um dos gestos mais antigos e significativos da celebração eucarística, tão marcante que deu nome à própria Eucaristia, nos primeiros tempos da Igreja, conforme narrado nos Evangelhos e também nos Atos dos Apóstolos. Após a oração eucarística, vai iniciar o momento da fração do pão, um gesto profundamente simbólico realizado pelo sacerdote. Ao partir a hóstia e colocar um pequeno fragmento no cálice, manifesta-se a unidade do corpo e do sangue de Cristo. Então, quando o padre ele pega uma partícula da hóstia e ele coloca um pequeno fragmento ali no cálice, você observa isso na Santa Missa, ali está manifestando-se a unidade do corpo e o sangue de Cristo, recordando que Jesus Cristo ele permanece vivo e glorioso. Enquanto esse rito ele acontece, a Assembleia canta, proclama o Cordeiro de Deus, preparando-se espiritualmente para o momento da comunhão. Esse é um momento muito importante da missa, sobretudo aqui, se tem alguém que está acompanhando também que é ministro, é um momento que o ministro também está se preparando ali, para poder levar a âmbula até o altar, para pegar a âmbula também, para poder dar a comunhão. Então, após ali a oração da comunhão, o padre distribuiu a Eucaristia junto com os ministros, ele volta e a gente vai partir aí para a oração pós a comunhão, que inicia os ritos finais. Então, a partir da oração pós-comunhão, a gente entra já nos ritos finais da Santa Missa. Então, caso exista avisos nas comunidades, da comunidade, ela deve ser feita de uma forma breve, discreta, preservando ainda o clima de oração da celebração. Em seguida, o padre ele vai dirigir algumas palavras aos fiéis e vai trazer a bênção final, enviando a Assembleia para poder viver no mundo aquilo que celebraram na Eucaristia. Então, a missa, a gente precisa compreender que ela não termina ali com ide em paz e o Senhor acompanhe, graças a Deus. Não, isso não termina ali. Ela vai começar a partir dali. E você, nós estamos sendo enviados para poder viver no mundo, para viver nas nossas casas aquilo que nós celebramos na Santa Missa, na Santa Eucaristia. E assim nós fechamos a nossa aula, nossa quarta aula, nós permeamos aí pela oração do Pai Nosso, a oração da Ave Maria, pelo Creio, nós percorremos também aí pela Santa Missa, caminhando aqui parte por parte da Santa Missa. Creio que foi esclarecedor para você. Nós vivemos um momento de muita riqueza em conteúdo e também em aprofundamento nessas nossas 4 aulas. E mais uma vez eu quero convidar você a vir comigo para a Escola Catequética. Faça seu cadastro lá no grupo do WhatsApp, tem o link, não fique de fora dessa escola formativa. Quero convidar você também a conhecer o site do Projeto Catequese, projetocatequese.com.br. Projeto Catequese é Projeto K-T-Q-Z, não Catequese, escrito comum, é K-T-Q-Z, Projeto Catequese.com.br. Esse é um site também que, inclusive, essas aulas elas já estão lá no site do Projeto Catequese. Lá tem umas outras aulas também, lá é um projeto que eu tenho também. Eu vou trazendo aulas, formações e colocando lá de forma gratuita. Tem também algumas aulas pagas lá, a gente tem um curso de Mariologia, sobre a vida e a história de São José. Então nós temos esses 2 cursos lá dentro do Projeto Catequese, onde você pode estar adquirindo. Então lá tem alguns cursos que são pagos e também tem cursos gratuitos. Você sabe o que é Pentecostes? Então, Pentecostes é celebrado, a gente tem a festa de Pentecostes. Lá tem uma formação gratuita sobre Pentecostes. Então, projetocatequese.com.br também é uma extensão desse nosso projeto formativo. Meus queridos e queridas, quero agradecer aí a disponibilidade de vocês, que Deus nos abençoe e a gente se encontra na Escola Catequética ou a qualquer momento em mais uma formação. Então não deixe de fazer a sua inscrição para a Escola Catequética e caminharmos juntos ao longo de 18 meses, mergulhando de forma profunda para sermos melhores profissionais da evangelização. Esse é o termo, sermos melhores profissionais da evangelização,
anunciar sem medo, falar de Jesus sem medo, ensinar sem medo, é porque a gente vai estar fundamentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um abraço, Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por vocês que estiveram comigo ao longo desta jornada. Parabéns para você que veio comigo até o final. É que você possa ter aproveitado ao máximo esses nossos conteúdos. Até breve, se Deus quiser. Um forte abraço.